Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um unboxing, que é a nossa experiência aqui do Ministério Semente de estudar os textos bíblicos um pouco fora da caixinha. Hoje, a história que eu vou comentar aqui com vocês é a história de quando Jesus purifica o templo em Jerusalém. Os textos que eu vou comentar, eu vou deixar todos na próxima imagem. É interessante que vocês leiam todos eles antes do comentário, porque assim, conforme eu for falando, você vai ter a referência aí na sua mente. Leia aí. Bom, o primeiro elemento da nossa história é o templo. Jesus purificou o templo. Mas que templo é esse? A gente pode lembrar que o templo de Salomão foi destruído e o templo em que Jesus fez a purificação do templo é conhecido como o segundo ou terceiro templo, dependendo da sua perspectiva do texto bíblico. O segundo templo, depois que o templo foi destruído, ele foi reconstruído por Neemias e seus ajudantes. Lembra lá da história de Sanbalate lutando contra? Quando o povo voltou do exílio com Neemias, esse templo foi reconstruído. Então, para o povo hebreu, ele era o segundo templo. Mas ele passou por uma reforma no período em que Herodes era o rei da Judéia. Então, ele também era conhecido como o terceiro templo, que era o templo de Herodes, e não apenas o templo do povo hebreu, né? O templo de Jerusalém. Então, dependendo de como você vê a ótica historicamente, ele pode ser o segundo ou o terceiro templo. O segundo templo do povo hebreu ou o templo de Herodes. O templo de Jerusalém era uma estrutura muito grande. E é considerado o templo não só a parte interna, mas todos os diversos pátios que ele tinha. Era uma estrutura bem grande, onde as pessoas viviam ali ao redor. Existia toda uma população que vivia em torno do Templo de Jerusalém. Ele era o foco central da cidade. Então, ele era um lugar muito importante. Um outro elemento da nossa história é a sociedade desse templo. O Templo de Jerusalém, ele tinha uma microsociedade lá dentro. Pessoas moravam lá dentro, os levitas moravam no templo. E não só essa microsociedade não contava apenas com os levitas. Levitas, escribas, os mestres da lei, aquelas pessoas passavam o dia dentro do templo. Vale lembrar que Jesus passou 3 dias dentro deste mesmo templo. Lembra? Quando ele se perdeu de José e Maria, na verdade ele não se perdeu. Ele ficou hospedado dentro desse templo. Ele não ficou 3 dias falando ininterruptamente. Ele comeu lá dentro, ele dormiu lá dentro, ele conversou com diversas pessoas lá dentro. É uma microsociedade muito viva, porque Jerusalém era uma cidade muito grande. Era a cidade onde todo o povo hebreu prestava o seu sacrifício. Onde os judeus convertidos também prestavam o seu sacrifício. Ela era uma cidade que fazia parte de várias rotas comerciais. E o ponto principal desta cidade, o comércio dessa cidade, era ali em torno daquele templo. Então, ele tinha uma sociedade grande funcionando no seu entorno e tinha uma microsociedade funcionando dentro do templo. Então, não era uma coisa pacífica, calma e tranquila como a gente pode ter na nossa mente. Os únicos momentos calmos e tranquilos talvez fosse o momento em que o sumo sacerdote prestava o sacrifício anualmente. Mas existiam vários mestres ali nas salas e nos pátios do templo falando das escrituras, ensinando as pessoas. O próprio Jesus mais à frente fez isso. E esse comércio que acontecia ao redor do templo, nos pátios do templo? As pessoas faziam muita peregrinação para Jerusalém, especificamente para ir ao templo prestar sacrifício. Mas as pessoas vinham muito de longe. Então, muitas delas, na sua peregrinação, levavam os seus animais para o sacrifício, seus pequenos cordeiros, suas pombas. Mas muitas deixavam para comprar isso ali naquele momento, na porta do templo. Primeiro porque existia essa facilidade e segundo para não correr o risco de o seu animal que você está levando morrer durante a sua peregrinação. Então era cômodo para as pessoas chegarem lá e comprarem esses animais para o sacrifício. E não só e para essa compra ocorrer, na época de Jesus, na época em que houve a purificação do templo por Jesus, existiam várias moedas correntes. Então, cada um vinha da sua vila, da sua cidade, do seu estado e trazia sua própria moeda. Então, não era apenas comércio de animal. As pessoas faziam um câmbio da sua moeda ali ao redor do templo. Então, existia câmbio, existiam taxas, as pessoas nem sempre eram honestas, era um comércio muitas vezes desonesto. Não foi à toa que Jesus se irritou.
E também um outro fato histórico é que existia a moeda específica para ser usada no templo, porque as pessoas não só faziam o sacrifício com os animais que levavam ou compravam, elas também depositavam ofertas, e essa moeda era uma moeda específica para ser usada no templo. Um outro aspecto que a gente pode lembrar também é o fato de que o sacro, o santo, o separado para o sacrifício estava caindo no esquecimento das pessoas. Porque o que era o sacrifício? Era eu entregar para Deus em sacrifício algo puro. Então, o hebreu mais tradicional, ele fazia o seu sacrifício no templo, voltava para sua casa e imediatamente já escolhia uma pomba, um carneiro, um bezerro, para durante todo o ano cuidar daquele animal. Ele vai desenvolver um relacionamento com aquele animal, alimentar, cuidar, dar água e passar o ano olhando para aquele animal, sabendo que quando ele for para a peregrinação, aquele animal vai ser sacrificado pelo pecado daquela pessoa. Isso foi perdendo a importância a partir do momento que a pessoa simplesmente podia chegar lá no templo, na última hora, comprar um animal e sacrificar. Qual era o valor desse sacrifício? Se a pessoa não era uma primícia, se ela não investiu tempo, se ela não investiu sentimento naquele animal que ia ser sacrificado. Então, não era só a questão do comércio. Toda a simbologia do sagrado, toda a simbologia do sacrifício estava se perdendo por causa da facilidade daquele comércio que estava acontecendo na frente do templo. Já falamos do templo e de toda a sociedade que corria e trabalhava e vivia ao redor e dentro do templo. E do comércio, mas o elemento principal da nossa história é o próprio Cristo. Quando Jesus Cristo chega na frente do templo e faz toda aquela movimentação de expulsar as pessoas, por que ninguém impediu Jesus? Quem era Jesus para ele ter essa moral de chegar lá e simplesmente jogar o dinheiro das pessoas? O texto bíblico diz que Jesus jogou a moeda de câmbio das pessoas pelo chão dos comerciantes, que ele soltou os animais e mandou eles embora. O templo, existia a guarda do templo, porque corria muito dinheiro ali, era um comércio, era uma feira livre. Então, existia muito dinheiro correndo por ali. Então, existia a guarda do templo. E essas pessoas não impediram Jesus de fazer aquilo. Por quê? Quem era essa pessoa? Como que as pessoas viam aquele Jesus que chegou e fez aquilo? Esse texto eu vou fazer questão de ler com vocês. Está em Mateus 3, a partir do versículo 23, que fala assim: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, que era muito longe. E logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, de todo tipo de enfermidade. Qualquer que fosse enfermidade ou dor que tivessem, mesmo possuídos por demônios, quem sofresse de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava a todos. Grandes multidões o seguiam. Gente da Galileia, das 10 cidades ao redor de Jerusalém, de toda a Judeia e da região leste do Rio Jordão. Então, aquela pessoa que chegou ali no templo e expulsou os comerciantes e jogou o dinheiro deles na calçada, era muito conhecida. A maneira como as pessoas que presenciaram aquela cena viam Jesus era diferenciada. Elas sabiam que não era uma pessoa descontrolada. Elas enxergavam nele a autoridade para fazer aquilo. Qualquer outra pessoa desconhecida que chegasse na porta do templo de Jerusalém e jogasse o dinheiro das pessoas no chão e libertasse os animais que estavam ali separados para o sacrifício, seria imediatamente presa. As pessoas não iam aceitar aquilo. Mas elas aceitaram que Jesus fizesse aquilo, porque multidões seguiam a Jesus. Ele chegou ali embebido de autoridade. As pessoas conheciam Jesus muito em toda aquela região. Não era uma pessoa qualquer. Eu não poderia chegar lá e fazer aquilo. Qualquer outra pessoa seria impedida. Jesus era muito conhecido. Então, quando ele faz aquilo, ele não está sozinho. Ele está acompanhado por toda uma multidão que o seguia. As pessoas sabiam que ele era o Jesus que ensinava nas sinagogas, que curava as pessoas, que tinha autoridade de Deus para curar todo tipo de doença e expulsar demônios. Foi por isso que Jesus não foi impedido de fazer o que fez.
E é nesse contexto que Jesus chega ali na frente daquele templo, onde o comércio desonesto estava acontecendo, onde as pessoas estavam trocando dinheiro sem se importar com a verdadeira importância do sacrifício. Ele faz um chicote de corda, tira as pessoas dali, solta os animais, joga o dinheiro no chão e os sábios chegam para Jesus e perguntam: qual é o sinal que você nos dá para nos provar que você tem autoridade para fazer isso? Veja bem, Jesus não foi questionado pela multidão que o seguia. Jesus estava vindo de um contexto onde o Sermão do Monte já havia acontecido. Multidões conheciam a Jesus. Mas os sábios do templo perguntaram para ele: qual sinal você nos mostra para nos provar que você tem autoridade para fazer isso? E ele fala: se vocês destruírem... E Jesus responde: se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. E aqueles sábios não entenderam. Jesus, na verdade, estava falando assim: eu sou aquele que vai morrer por vocês e em 3 dias vai ressuscitar e subir ao Pai. Este é o sinal que eu tenho. Mas aqueles sábios não entenderam. Eles acharam que Jesus estava falando daquelas paredes de tijolo que já haviam sido construídas e reconstruídas e reformadas. Jesus não estava se importando com aquelas paredes. Na verdade, Jesus estava querendo que ele estava falando de um verdadeiro sacrifício. O sacrifício do Filho de Deus que seria feito por mim e por você. Mas os sábios não entenderam. E continuando a nossa história, Jesus não foi embora de Jerusalém. Ele continuou muito tempo lá, até ser preso, ser morto, crucificado e ressuscitar. Mas logo após ele fazer a purificação do templo, Jesus não se afastou dali. Ele ficou dias pregando naqueles pátios do templo, onde as pessoas debatiam a palavra de Deus, as escrituras antigas. E os sacerdotes, o texto bíblico diz que os sacerdotes ficaram tramando, os sacerdotes já ficaram com vontade, já nasceu no coração deles a vontade de mandar prender e mandar matar Jesus, mas eles não podiam. Sabe por quê? Por causa daquela multidão que seguia Jesus. Eles sabiam que se naquele momento eles fossem tramar e fazer alguma coisa contra Jesus, aquela multidão que seguia Jesus não permitiria que isso acontecesse. Então, ele tinha a autoridade e ele tinha o apoio das multidões que o seguiam e dos seus discípulos que andavam com ele. De modo que ele permaneceu no templo, ensinando e discutindo as escrituras sagradas com aquelas pessoas. E aí a gente pode se perguntar, no dia seguinte não havia mais comércio? No dia seguinte não havia mais câmbio honesto e desonesto na porta do templo? Muito provavelmente, aquele comércio voltou a acontecer. Mas naquele dia, Jesus fez a diferença, até para cumprir a promessa, né? Que está no texto bíblico, dizendo que a descausa com a casa de Deus iria revoltar a Jesus. Então, naquele dia, fez diferença para aquelas pessoas que o seguiam. Aquele era o templo. Hoje, o templo somos eu e você. Este aqui é o templo. Então, o que Jesus tem encontrado na periferia do nosso coração, da nossa vida? Nós estamos trocando o nosso tempo, o nosso serviço, a nossa vontade, a nossa atenção com o quê? Aquelas pessoas trocavam por dinheiro, por animais. Hoje em dia, com o que nós estamos trocando, né? A nossa verdadeira adoração, o nosso verdadeiro sacrifício. A palavra de Deus nos diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Então, nós somos o templo e nós temos que todos os dias apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é a nossa verdadeira adoração, que é o nosso dia a dia. Aquelas pessoas, aqueles fariseus, os sábios do templo, não entenderam, mas hoje, graças a Deus, nós temos o entendimento que o templo do Espírito Santo somos nós, que nós somos a igreja, e que a cada dia nós temos que deixar que o Senhor entre cada vez mais e se aposse mais da nossa vida, para purificar a nossa vida. Esse foi o nosso unboxing de hoje, espero que tenha sido muito proveitoso e semana que vem tem mais um. Tchau, tchau!